Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ludwig Wittgenstein. A palavra que sumiu. Você já tentou explicar para alguém uma sensação que você sabe que está sentindo, mas não consegue nomear? Trava. A palavra não vem. Você tenta de novo. Nada. Aí você desiste e solta um sei lá ou é tipo assim e segue em frente. Parece detalhe. Mas terapeutas de fala e linguistas estão notando um padrão nos últimos anos. Cada vez mais gente, principalmente jovem, tendo dificuldade de achar a palavra certa para descrever o que sente. Não é gagueira. Não é timidez. É outra coisa. O termo técnico é dificuldade de recuperação lexical. O cérebro sabe que existe uma palavra para aquilo, mas não consegue puxar ela do arquivo. E pesquisadores ligam o aumento disso ao consumo massivo de conteúdo curto. Vocabulário cada vez mais restrito ao que aparece nesses vídeos de 15 segundos. As mesmas frases. Os mesmos adjetivos genéricos. As mesmas reações prontas. E quando você precisa descrever algo específico, complexo, fora do roteiro dos trending sounds, o cérebro trava. Porque a palavra não está mais lá. Ou está tão enterrada que você não consegue alcançar. Imagina uma mulher de 23 anos tentando explicar para o namorado o que ela sentiu quando a avó morreu. Não é só tristeza. Tristeza é genérico demais. É uma coisa mais específica. É aquela sensação de que uma parte da infância acabou de virar passado definitivo. De que agora ela é adulta de um jeito que antes não era. De que existe um tipo de carinho que nunca mais vai existir na vida dela. Ela sente isso. Mas quando tenta falar, o que sai é tô triste ou é estranho, sabe? E ela vê na cara dele que ele não entendeu. Porque ela mesma não conseguiu traduzir. Aí ela pega o celular e manda um emoji de coração partido. E segue em frente. Porque ficar ali tentando achar a palavra certa dói mais do que desistir. Isso não é preguiça. É um fenômeno real. O arquivo vazio. Fonoaudiólogos e professores que trabalham com adolescentes há décadas relatam a mesma coisa, de forma recorrente. O vocabulário ativo está encolhendo. Vocabulário ativo é a quantidade de palavras que você usa de verdade no dia a dia. Não é o que você entende quando lê. É o que você consegue puxar da memória quando precisa falar. E o relato se repete geração após geração, mas o formato mudou. Antes era gíria regional, rádio, TV. Agora é o mesmo pacote de expressões repetido em bilhões de vídeos de 15 segundos. Isso não é evolução da língua. É empobrecimento. E o mais assustador não é a queda em si. É onde ela aconteceu. As palavras que sumiram não foram as técnicas, as rebuscadas, as de dicionário. Foram as palavras de sentimento específico. Melancolia. Inquietação. Desdém. Alívio genuíno, não alívio genérico de ufa. Constrangimento, não vergonha. Apreensão, não medo. Essas palavras existem no português. Sempre existiram. Mas para uma geração inteira, elas viraram fantasmas. Você lê e entende. Mas na hora de usar, o cérebro não acha. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Perder a palavra é só um detalhe de comunicação? Ou é perder algo do sentimento em si? Porque se você não consegue nomear uma sensação com precisão, você ainda consegue sentir ela com a mesma nitidez. Ou ela fica borrada, genérica, difícil de acessar de novo? Pensa assim. Você tem uma foto na cabeça. Mas não tem legenda. Não tem nome de arquivo. Toda vez que você tenta encontrar aquela foto de novo, você precisa vasculhar a pasta inteira. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica lembrar o que você estava procurando. Agora imagina que isso não é uma foto. É um pedaço da sua vida interior. Uma sensação que você sentiu uma vez e nunca mais conseguiu acessar com a mesma clareza. Porque você nunca nomeou ela. E sem nome, ela virou só um borrão no fundo da memória. Isso levanta uma questão que divide especialistas há décadas. E a resposta não é simples. O debate que ninguém venceu. Mas essa pergunta não é nova. E não tem resposta definitiva. Linguistas e psicólogos discutem isso há quase 100 anos. E os dois lados têm evidência real.
O primeiro lado é a hipótese de Sapir-Whorf. Relatividade linguística. A ideia é essa: a linguagem não só descreve a experiência. Ela molda o que você consegue perceber e sentir com nitidez. Sem a palavra certa, a sensação fica borrada. Genérica. Difícil de acessar de novo. Em 2007, pesquisadores testaram falantes de russo e de inglês numa tarefa simples: diferenciar tons de azul na tela o mais rápido possível. E o resultado foi perturbador. O russo tem duas palavras obrigatórias para azul. Uma pro azul claro, outra pro azul escuro. Para quem fala russo, não é a mesma cor em tons diferentes. São duas cores. O inglês só tem uma palavra para tudo isso. Falantes de russo identificavam a diferença entre os dois tons de azul muito mais rápido do que falantes de inglês. Não é que os olhos deles são diferentes. É que o cérebro deles trata aquilo como categorias separadas, não como uma escala. E isso muda a velocidade com que eles percebem a diferença. A pesquisa foi publicada numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo. E o resultado se repetiu em testes depois. A língua não é só uma ferramenta neutra para traduzir pensamento. Ela é a lente através da qual você vê o mundo. E se a lente muda, o mundo muda junto. Aplicado ao sentimento, isso significa o seguinte: se você não tem a palavra melancolia, você ainda sente tristeza. Mas você não consegue separar aquela tristeza específica, meio doce, meio nostálgica, que não é depressão nem é só saudade. Ela fica misturada com todas as outras tristezas. E quanto mais tempo passa sem você nomear ela, mais difícil fica reconhecer quando ela volta. Porque o cérebro não tem uma gaveta separada para aquilo. Tá tudo empilhado no mesmo lugar. Pesquisadores modernos testaram isso. Deram a um grupo de pessoas uma lista de palavras emocionais específicas. Palavras que elas conheciam, mas raramente usavam. E pediram para elas usarem essas palavras durante uma semana para descrever o que sentiam. No final da semana, elas relataram conseguir identificar aquelas emoções com mais clareza. E sentir que tinham mais controle sobre o que estavam sentindo. Porque agora tinham um nome para aquilo. Isso não prova que a palavra cria o sentimento. Mas sugere que a palavra muda a resolução com que você enxerga o sentimento. Como aumentar o zoom numa foto. A imagem sempre esteve lá. Mas agora você vê os detalhes. Só que tem um problema. O outro lado do debate tem evidência também. E ela é forte. Bebês sentem medo, alegria, raiva, ciúme muito antes de ter qualquer palavra para isso. Um bebê de 6 meses chora quando a mãe sai da sala. Isso é angústia de separação. Ele não sabe o que é angústia. Não sabe o que é separação. Mas ele sente. Com intensidade total. Pacientes com afasia, que perdem acesso à linguagem por lesão cerebral, continuam sentindo emoções completas. Um homem que teve um AVC e perdeu a capacidade de falar ainda chora quando lembra da filha. Ainda ri quando vê algo engraçado. Ainda sente frustração quando não consegue se comunicar. O sentimento está intacto. A palavra sumiu. Isso sugere que o sentimento existe antes da linguagem. Independente dela. A palavra é só uma ferramenta de comunicação. Ela ajuda você a descrever o que sente para os outros. Mas não cria o sentimento em si. Essa é a posição do pensamento pré-linguístico. Defendida por nomes como Steven Pinker, linguista e psicólogo cognitivo. Para ele, a linguagem é uma camada que vem depois do pensamento. Você pensa em conceitos, imagens, sensações. E só depois traduz isso em palavras. Se você perde as palavras, perde a capacidade de traduzir. Mas o original ainda está lá. Intacto. Então qual dos dois está certo? A linguagem molda o sentimento ou só descreve ele? Perder vocabulário é perder resolução da vida interior ou só perder a legenda? A resposta honesta é: ninguém sabe. Porque as duas posições têm dados reais que se contradizem. E isso não é falha de pesquisa. É porque o mecanismo real pode ser mais complexo do que qualquer uma das duas teorias sozinha. Talvez o sentimento exista antes da palavra. Mas a palavra muda a nitidez com que você acessa ele. Talvez você consiga sentir sem nomear. Mas nomear te dá controle sobre o que você sente. E se isso for verdade, perder vocabulário não é só falar pior.
É perder a capacidade de navegar a própria mente com precisão. É viver num quarto escuro onde você sabe que tem móveis, mas não sabe onde. E toda vez que você tenta atravessar, esbarra em algo que não consegue identificar. A evidência que complica tudo. Portanto, olha para um dado real que bagunça os dois lados do debate. Existem palavras em outras línguas para sensações específicas que o português não nomeia com precisão. E falantes dessas línguas relatam reconhecer e acessar aquela sensação exata com mais facilidade e frequência do que quem não tem a palavra. Não é teoria. É observação direta. Os alemães têm Schadenfreude. Prazer pela desgraça alheia. Você já sentiu isso? Aquele alívio meio culpado quando alguém que você inveja tropeça na vida. Você sabe que é errado, mas sente. Só que em português, você não tem uma palavra para isso. Você tem que explicar com 5, 6 palavras. E aí vem o dado perturbador. Alemães relatam identificar esse sentimento com mais clareza do que brasileiros. Não porque eles sentem mais, mas porque eles têm um arquivo mental separado para aquilo. Quando a sensação aparece, o cérebro deles reconhece na hora. Ah, isso é Schadenfreude. Já o brasileiro sente a mesma coisa. Mas o cérebro não tem etiqueta para aquilo. Então a sensação fica misturada com inveja, com alívio genérico, com culpa. Tudo empilhado. E quanto mais empilhado, mais difícil é acessar de novo com nitidez. Os japoneses têm mono no avari. A beleza melancólica das coisas passageiras. Aquela sensação de ver uma flor de cerejeira caindo e sentir algo entre tristeza e gratidão. Não é só saudade. Não é só nostalgia. É o reconhecimento de que a beleza existe porque é breve. E que isso dói e conforta ao mesmo tempo. Japoneses crescem ouvindo essa palavra. Ela faz parte da cultura, da poesia, da forma como eles olham para o mundo. E eles relatam sentir mono no avari com frequência. Reconhecem na hora. Um brasileiro pode sentir a mesma coisa ao ver o sol se pôr no fim de um dia bom. Mas ele não tem nome para aquilo. Então a sensação vem e vai. E ele nunca consegue agarrar ela de novo com a mesma clareza. Porque no arquivo mental dele, aquilo não tem gaveta própria. A palavra que o português tem e o inglês não. E antes que você pense que isso é só exotismo de língua estrangeira, olha para o caso inverso. Saudade. O português tem. O inglês não tem uma palavra exata equivalente. Eles usam missing someone ou longing. Mas não é a mesma coisa. Missing é ausência. Longing é desejo de volta. Saudade é mais do que isso. É aquela dor doce de lembrar de algo bom que não volta mais. Não é só querer de volta. É saber que não volta e ainda assim querer ficar naquela lembrança. É dor e carinho ao mesmo tempo. Brasileiros sentem saudade e reconhecem na hora. A palavra vem automática. E porque vem automática, eles conseguem acessar aquela sensação de novo sempre que precisam. Conseguem diferenciar saudade de tristeza pura. Conseguem diferenciar saudade de nostalgia vazia. Americanos sentem a mesma sensação, mas não conseguem nomear com precisão. E estudos mostram que eles relatam sentir aquilo com menos frequência. Não porque o sentimento não existe neles, mas porque sem a palavra, o sentimento fica menos nítido. Mais difícil de reconhecer quando aparece de novo. Isso não prova que a língua cria o sentimento do zero. Ninguém está dizendo que um americano é incapaz de sentir saudade só porque não tem a palavra. Mas sugere algo mais sutil e mais assustador. A palavra muda a resolução. E muda a frequência de acesso. Como se você tivesse uma música na cabeça, mas não soubesse o nome dela. Você consegue lembrar da melodia de vez em quando. Mas é difícil. E quanto mais tempo passa, mais a melodia fica vaga. Agora imagina que você descobre o nome da música. De repente, você consegue tocar ela quando quiser. Consegue lembrar com clareza. Consegue até cantar junto. A música sempre esteve lá. Mas o nome mudou o acesso. E se isso vale para música, vale para sentimento também. Perder vocabulário emocional não é só perder a capacidade de descrever o que você sente. É perder a capacidade de reconhecer o que você sente.
É viver com uma vida interior borrada, onde tudo é ansiedade, tristeza, raiva. 3 gavetas genéricas para centenas de sensações diferentes. E aí vem a pergunta que ninguém quer enfrentar. Se uma geração inteira está perdendo vocabulário emocional, ela está perdendo só a comunicação? Ou está perdendo a própria nitidez da experiência de estar vivo? Porque se for a segunda opção, isso não é só um problema de educação. É um problema de percepção, de resolução da consciência. E quanto mais tempo passa sem nomear, mais baixa a resolução fica. A foto borrada. Então qual é a resposta? A linguagem molda o sentimento ou só descreve ele? A verdade honesta é, ninguém sabe com certeza absoluta. O debate continua. Os 2 lados têm evidência. E talvez nunca haja uma conclusão definitiva. Mas existe uma coisa que dá para afirmar sem erro. Seja qual for o mecanismo exato por trás disso, uma coisa é clara. Quem tem menos palavras para a vida interior enxerga essa vida interior com menos nitidez. É como uma foto com menos resolução. A cena ainda está lá. Os elementos ainda existem. Mas os detalhes se perdem. As nuances somem. E quanto mais baixa a resolução, mais genérica a imagem fica. Você olha para a foto e sabe que tem algo ali. Mas não consegue ver com clareza. Não consegue separar uma coisa da outra. Tudo vira borrão. E o problema não é que você perdeu a capacidade de sentir. É que você perdeu a capacidade de reconhecer o que está sentindo. De separar uma sensação da outra. De acessar de novo quando precisar. Porque sem nome, não tem arquivo. Sem arquivo, não tem busca. E sem busca, você vive a deriva no próprio sentimento. Sentindo tudo ao mesmo tempo. Mas sem conseguir nomear nada. Pensa no impacto real disso. Você briga com alguém. E sente algo complexo. Não é só raiva. Tem mágoa, tem decepção, tem cansaço, tem um resto de afeto que ainda existe mas está machucado. Se você consegue nomear cada pedaço desse sentimento, você consegue lidar com ele. Consegue separar o que é raiva passageira do que é decepção real. Consegue decidir o que fazer com cada parte. Mas se tudo é só tô puto, você não tem controle. Você reage ao borrão inteiro. E geralmente erra. Porque você não sabe exatamente o que está sentindo. Só sabe que dói. E isso vale para tudo. Para alegria também. Você tem um momento bom. Mas se tudo é só feliz, você perde a diferença entre alívio, contentamento, euforia, gratidão, satisfação. E perde a capacidade de buscar de novo o tipo certo de felicidade quando precisar. Porque você não sabe qual era. A vida interior vira uma massa genérica. 3 ou 4 emoções grandes. E centenas de nuances perdidas no meio. Isso não é evolução. Não é simplificação saudável. É empobrecimento. Da experiência de estar vivo. E talvez a pergunta mais importante não seja se a linguagem cria ou descreve o sentimento. Talvez a pergunta seja: você quer viver com resolução alta ou baixa? Porque a escolha ainda existe. As palavras ainda existem. Elas não sumiram do dicionário. Sumiram do uso. E o que sumiu do uso pode voltar. Mas só se você decidir que vale a pena. Que nomear o que você sente não é frescura. É precisão. E precisão é poder. Agora me diz uma coisa. Vai lá nos comentários. Escreve uma sensação específica que você já sentiu e nunca teve uma palavra exata para descrever. Tenta colocar em palavras. Mesmo que não saia perfeito. Porque o ato de tentar nomear já é o começo de recuperar a resolução. E se isso fez sentido, se inscreve no canal. Porque a gente vai continuar desmontando essas estruturas que ninguém explica. As que estão dentro de você. E as que estão fora.